ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, toda semana estamos aqui debatendo com grandes especialistas a importância da área de marketing e comunicação para este setor da saúde, que é um dos mais importantes da nossa economia. Bora começar? E na entrevista da semana, vamos falar sobre tecnologia em marketing em saúde. O que podemos esperar para 2022? E temos um convidado especial, especialista em IoT, Internet das Coisas Médicas. O que será que a tecnologia vai poder trazer para a área de saúde? Assista a entrevista que está imperdível. Boa noite, pessoal, e o programa ABC Marketing em Saúde vai falar de um tema especial: tecnologia e marketing em saúde. O que nós podemos esperar para 2022? E quando a gente fala de tecnologia é um tema muito importante. A gente também já veio falando de transformação digital, o quanto a pandemia acelerou essa transformação digital e, obviamente, tecnologia é um dos pontos importantes para qualquer segmento, para qualquer negócio, e não poderia ser diferente para a área da saúde. E para falar sobre o tema, temos um convidado mais do que especial, o Fernando Paiva, que é co-founder da Dr. Kids e co-founder da Nefrotech, além de ser diretor executivo Healthcare, especialista em Internet das Coisas Médicas, que é IoT, Cloud, Edge Computing e 5G. Olha que legal. Fernando, seja bem-vindo ao ABC Marketing Saúde. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, querido. Muito obrigado a todos por a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês nessa noite, né? E, sobretudo, em um tema que eu sou extremamente apaixonado, que é saúde e tudo que envolve saúde, pensando em tecnologias exponenciais, né? Porque eu sempre digo que as tecnologias exponenciais, elas têm que ser utilizadas em benefício do paciente, né? O paciente tem que estar no centro da atenção, independente de onde ele se encontre na sua jornada como paciente, porque a sua jornada pode ser tanto dentro do ambiente clínico hospitalar, como fora do ambiente clínico hospitalar. E aí você pode também fazer com que esse paciente ele utilize as tecnologias, as ferramentas de uma maneira preditiva ou de uma maneira preventiva. Por isso que eu sou apaixonado por tecnologia. E toda essa jornada do paciente, não poderíamos dizer e deixar de fora que as estratégias hoje de qualquer ecossistema de saúde está totalmente cadenciada com marketing de experiência, com marketing sensorial. Então, uma coisa está conectada com a outra, também fazendo um pouco ali de maneira híbrida, uma junção ali com esse omnichannel de como que nós conseguimos engajar o paciente nessa jornada, utilizando tecnologias exponenciais e fazendo com que os dados do paciente sejam verdadeiramente utilizados para uma estratificação de risco e de saúde populacional mais segura. Muito legal. E quando a gente, é importante você falar disso, porque a gente veio falando muito aqui em alguns programas sobre a experiência do paciente, a jornada do paciente, a inserção da transformação digital e da tecnologia nesse processo. E, obviamente, tudo isso melhora, não apenas o atendimento e o tratamento, mas a própria condição de saúde. Fernando, antes da gente começar o nosso papo para falar mais sobre tecnologia, eu vou aproveitar, já que você é apaixonado por tecnologia, eu vou aproveitar muito. Antes de a gente começar o nosso papo sobre o tema, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as iniciativas do Dr. Kids e da Nefrotech. Excelente. Bom, a Dr. Kids já é uma empresa que nós estamos no mercado aproximadamente desde 2017, 2019, 4 anos já aproximadamente. Antes de ter essa explosão da telemedicina, hashtag especialidades seja de nefrologia, radiologia, pediatria, psiquiatria, psicologia, nós já estávamos atuando no mercado de maneira regional, concentrado na região sul e sudeste do Brasil, de uma maneira um pouco mais tímida do que a pandemia nos trouxe, que hoje fez com que a telemedicina ela fosse avassaladora, vamos dizer assim, e super resoluta por causa das necessidades de deslocamento, etc.,
para fazer com que a telemedicina ela realmente fizesse parte já do dia a dia da população e dos pacientes. Então, a Dr. Kids, ela nasceu já com o propósito de tentar levar um padrão de excelência para aquele pai e para aquela mãe, porque no final é o pai e a mãe que vai contratar um serviço de telepediatria ou de monitoramento pediátrico, né, que faz parte do escopo nosso da Dr. Kids. E então nós trabalhamos em duas vertentes, a telepediatria, e também nós trabalhamos com a assistência domiciliar, porque nós não podemos deixar de esquecer e levar em consideração que a atenção primária, né, você também fazer esse trabalho personalizado, porque pensando em uma cadeia de valor que a medicina hoje ela preconiza em relação à personalização, a medicina personalizada, então nós também temos a pediatria personalizada, que ela vai até onde o cliente se encontra. A nossa operação é uma operação que ela está pautada em alguns pilares. Um dos principais pilares é atuar em zonas onde nós sabemos que tem um déficit muito grande, tanto de assistência pediátrica, como planos de saúde, né? Pessoas que não têm a condição de ter um plano de saúde, porque um dos nossos objetivos também é gerar um impacto social com um ticket totalmente diferenciado de precificação em relação aos padrões naturais do mercado para as classes C ou classe B, corriqueiramente. Então, nosso objetivo é atender essa classe que ela não consegue pagar um plano de saúde, entrando nesse marketplace pediátrico do Dr. Kids, aonde também ela não somente tem esse atendimento via telemonitoramento, via telemedicina, mas também, se houver a necessidade, ela vai ter o acompanhamento domiciliar e vai ter e tem uma estratificação de informações de que todo paciente, toda criança de 0 a 14 anos que é monitorada pelo Dr. Kids, todos os dados dela de maneira anonimizada e também autorizada conforme os padrões da LGPD, porque nós somos HIPAA Compliance também, né? A gente consegue fazer um acompanhamento muito mais assertivo na hora de fazer um desfecho clínico, porque o objetivo também do Dr. Kids é ser a maior plataforma pediátrica de dados pediátricos de monitoramento infantil do Brasil. Então, a gente também faz já esse trabalho, é um trabalho que está crescendo de uma maneira mais tímida. Hoje a gente tem aproximadamente mais de 120 mil crianças que são monitoradas pelo Dr. Kids, e estamos em franca expansão em todo o território nacional, fazendo um trabalho totalmente direcionado para não somente o B2B, mas sobretudo para o B2C, que o objetivo, como eu falei para você, é gerar um impacto social no B2C, e no B2C nós já estamos monitorando, acompanhando e assessorando direto ou indiretamente mais de 60 mil crianças. E aí qualquer pessoa pode, por exemplo, acessar e começar a utilizar o serviço da Dr. Kids, por exemplo? Sim, nós hoje fizemos uma remodelação, né, do modelo de negócio da Dr. Kids. Hoje você, por exemplo, se você tem filhos, você pode assinar o clube de assinaturas do Dr. Kids, onde no clube de assinatura do Dr. Kids você vai ter a exclusividade, né, de ter uma especialidade tão importante na vida de qualquer pai, de qualquer mãe que tem filhos, né, para ter o acesso à plataforma com pediatras espalhados em todo o território nacional, 24 horas por dia. Muito legal. E a Nefrotec, aí para a área de nefrologia? Isso, é um tema até que eu gosto de iniciar a nefrologia, sempre falando que é um trabalho que nós já estamos realizando há aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos. Não surgiu em detrimento da pandemia, a Nefrotec ela já surgiu por um déficit de mercado, porque o brasileiro pouco se sabe que nefrologia, para quem não sabe, vamos tentar ser um pouco mais simples aqui no nosso bate-papo, é todos os pacientes que fazem tratamento de diálise. E o Brasil, nós tínhamos antes da pandemia, segundo o Instituto de Nefrologia Brasileiro, né, um ticket médio de 140 mil procedimentos de diálise por mês. Hoje, um dos efeitos colaterais do Covid-19, infelizmente, é a diálise, é a insuficiência renal que acaba acometendo a necessidade de se realizar diálise, né? E o público que não tem alguém próximo, não entende o que é diálise, um tratamento de diálise médio de um paciente
ele tem que se submeter a 13 procedimentos mínimos por mês para que ele consiga ter, vamos dizer, abre aspas, fecha aspas, uma sobrevida, né? Ou uma qualidade de vida um pouco melhor. E isso você tem um impacto direto e indireto com todos os envolvidos, seja o paciente, os entes queridos que estão ali dando suporte e assessoria, e esse paciente, vamos dizer que, entre aspas, ele acaba onerando metade de um mês da vida dele totalmente dedicada ao tratamento. E no tratamento desses 13 procedimentos, também tem o seu efeito colateral. Então, às vezes, a pessoa ela fica o paciente 15 dias fazendo o tratamento e também se deslocando de lugares íngremes, porque o Brasil, todos nós sabemos, né, que tem mais de 5 mil municípios, e você falando de 5 mil municípios, o Brasil só tem tratamento, clínicas de diálise, somente em 30. Somente em 30? Sim, e isso é uma realidade que poucos brasileiros conhecem. Então, quando você pensa em uma análise setorial, regional, tem gente de tudo quanto é lugar, desde o Oiapoque até o Chuí, que praticamente vai dos grandes centros, né, onde tem essas clínicas, que a grande maioria está concentrada em São Paulo, e aí vem gente do Brasil inteiro, ou nas grandes outras cidades, né, como Curitiba, como Rio de Janeiro, Brasília, e aí as pessoas se deslocam de tudo quanto é lugar para conseguir uma vaga para realizar o tratamento de diálise. E com isso, com todo esse deslocamento e com o tratamento, se perde muito tempo em realizar verdadeiramente a aferição se o tratamento ele está tendo uma eficiência do tratamento significativa que possa, de repente, reduzir o tratamento do paciente de 13 procedimentos para 10, para 9 ou para 3, ou algo semelhante, ou de repente esse paciente pode ter algum outro tipo de tratamento somente através de outros tipos de medicação do que usar a máquina, né, a cadeira de diálise. E o que nós fizemos? A gente digitalizou tudo isso, integramos aí em várias clínicas de diálise todas essas cadeiras, onde o médico ele consegue receber em tempo real o tratamento desse paciente, o que verdadeiramente está acontecendo ali com a fisiologia desse paciente, com os dados sensíveis que estão sendo transmitidos em tempo real no tratamento de diálise, para que o médico ele consiga fazer uma concatenação de dados, de informações e de histórico desse paciente e conseguir fazer, de repente, uma avaliação, um desfecho seguro, que está vindo diretamente do equipamento, e fazer também uma avaliação de se ele, de repente ele tenha que realmente fazer 13 procedimentos ou reduzir para 7 ou para 8, e aí dando uma sobrevida para esse paciente. Então, existe uma série de desmembramentos de eficiência, não somente operacional, né, mas, sobretudo, de avaliação clínica que os dados da Nefrotec acabam oferecendo para fazer com que as clínicas, os laboratórios que cuidam de tratamento de diálise sejam muito mais assertivos ali para garantir uma longevidade desse paciente. O Fernando, eu vou deixar as perguntas mais sobre o tema para o segundo bloco, a gente está quase chegando no final do primeiro bloco, mas você falou aí de algumas coisas importantes, porque é importante, né, o fato de ter a tecnologia com a saúde, como você disse, de começar a ter mais dados para poder transformar isso em melhor informação para tomar melhores decisões, né? É um pouco esse papel da tecnologia, poder fazer todo esse mapeamento de dados de como está a saúde no Brasil? Sem dúvida, eu acho que um dos grandes papéis das tecnologias, né, que não é só uma, são várias, né, e cada uma em um espectro aí das necessidades colocando as linhas de cuidado humana, eu acho que as tecnologias, elas são uma grande orquestradora que vai fazer com que verdadeiramente qualquer desfecho seja assertivo. Por quê? Nós não podemos deixar de considerar que o ser humano, nós, enquanto humanos, tudo que nós realizamos de maneira manual, eu até brinco com a medicina em alguns aspectos, ela é artesanal, eu gosto do nome artesanal, por quê? Porque quando você não tem tecnologia, ela é artesanal. Só que, por ser artesanal, poxa, eu posso, às vezes, errar em algum aspecto direto ou indireto, sobretudo em manipulação de dados e informações escrita.
Então, você vai fazer a captura de um dado, uma informação de uma cadeira de uma cadeira de AIS, ou no monitor multiparamétrico dentro de uma UTI, ou num bomba de infusão no ventilador multiparamétrico ali no beira-leito de uma UTI. Esse profissional multidisciplinar, ele é um ser humano que pode estar em estado de burnout, pode estar em depressão, ele pode, naquele dia, ter começado a ficar com astigmatismo ou com miopia, e o número 1 vira o número 7, e aí ele transcreve o número 7 ali de algum dado e algum sinal vital de algum medical device, e transcreve isso para um prontuário eletrônico, daí pensando que é o número 1. Então, isso faz com que você tenha uma média de mercado de 30% de erro em prontuários eletrônicos. Por isso que eu defendo e falo que a internet das coisas médicas, o IoMT, é platô para qualquer desfecho clínico seguro. Não adianta querer falar de inteligência artificial, falar de blockchain, de qualquer outro tipo de tecnologia, buscando informação de prontuários eletrônicos, e aí não importa qual é a grife desse prontuário eletrônico de mercado, se o input dos dados e das informações é manual. É manual e com um percentual de erro de aproximadamente 30%. E aí não vai adiantar o Analytics ali, o Machine Learning, o Deep Learning, criar uma inteligência suficiente com qualquer tipo de árvore de decisão ou de qualquer tipo de motor de regra que você venha construir, para fazer com que exista ali um milagre de alguma avaliação de um diagnóstico ou de uma prevenção, uma prescrição de maneira segura. Não existe mágica, porque tem um erro humano ali dentro que tem que ser levado em consideração. É lindo e maravilhoso quando nós vemos muitas soluções funcionando, mas pegou o dado de onde? Pegou o dado de um prontuário eletrônico, mas quem imputou o dado no prontuário eletrônico? Foi uma pessoa? Desculpa, então você pode ter certeza que é mais com todo respeito, uma floricultura digital do que realmente um dado fidedigno que vai salvar vidas. Por isso que eu sou uma das pessoas que o mantra e os artigos aí, mercado afora, de que dados salvam vidas, é um mantra que eu venho falando no mercado há mais de 3, 4 anos, tenho vários artigos publicados sobre dados que salvam vidas, porque realmente dados salvam vidas, mas ele vai salvar uma vida se ele for um dado correto, né? Se ele for correto, for seguro, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai conversar com o Fernando sobre as perspectivas da tecnologia em marketing e saúde para 2022. Então, Fernando, segura aí, a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já. Ok, obrigado. Pessoal, estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. O primeiro bloco já foi sensacional. A gente está falando de tecnologia em marketing e saúde, o que nós podemos esperar para 2022. E como você sabe, o nosso convidado é o Fernando Paiva, que é o co-founder da Dr. Kids e da Nefrotec. Fernando, no primeiro bloco, a gente teve um panorama aí geral um pouco desse mercado, falando aí sobre o Dr. Kids, a Nefrotec, pediatria, a nefrologia, foi muito legal. E você falando no final aí sobre a importância, né, dos dados corretos, né, para poder se tomar uma decisão. Quando a gente fala em perspectivas para 2022, o que a gente pode esperar de avanços em relação à tecnologia em saúde? Eu acredito, eu acho interessante que chega próximo ao fim do ano, nós estamos no dia 1º de dezembro, né? O ano acabou, se assim eu posso dizer, e todo mundo começa a fazer avaliações de tendências. Eu sou um executivo que nasci no berço, com 13 anos de idade, programando, eu sou de tecnologia fundamentalmente, né? E inovação, e todo ano todo mundo quer saber quais são as novas tecnologias do Hype Cycle do Gartner, de maneira linear e independente de qual é o segmento que você esteja atuando. Em saúde, especificamente, que é a nossa praia, eu acredito que a internet das coisas médicas não é por uma questão de puxar a sardinha, de eu ser
um dos poucos especialistas em internet das coisas médicas do Brasil, com mestrado e doutorado em internet das coisas médicas pela USP, mas porque quando a gente fala de segurança da informação, segurança do dado, ainda mais em um momento que nós estamos vivendo da história da civilização, de sequestro de dados e informações, sabendo que dados e informações virou o novo petróleo. Então, eu acho que uma das tecnologias que eu apostaria com força que vai estar transacionando todas as operações do ecossistema de saúde, aí não importa se é uma biotech, se é indústria farmacêutica, se é um hospital, uma clínica, um laboratório, ou uma health tech especializada, não importa, ou um grande marketplace, que para mim o marketplace, enquanto negócio, é uma tendência que eu acho que a partir de 2022 vai ser exponencial. Marketplaces de saúde, grandes grupos estão se tornando grandes marketplaces, indiretamente, de maneira humilde, o próprio DASA é um grande marketplace, se for olhar de uma maneira muito mais realmente pragmática. Eu acho que a internet das coisas médicas é uma das tecnologias, como eu coloquei para você. Outra tecnologia muito importante que ela já vem há anos trabalhando e teve uma força significativa, sobretudo em seguradoras, é a RPA. As pessoas gostam de falar das novas tendências, blockchain, mas a RPA não vai morrer. Porque o RPA, ele pensando-se em Value-Based Healthcare, nosso VHC, que todo mundo fala, os novos modelos de remuneração, não dá para eu falar em novos modelos de remuneração se eu também não mudar e automatizar processo. Perfeito. Então, eu acho que o RPA vai continuar, só que vai ser um RPA híbrido, onde eu consigo ter o RPA, eu, inclusive, estou nesse momento com uma empresa fazendo um trabalho de consultoria nesse sentido, onde o RPA com blockchain, eu acho que faz uma junção interessante para você conseguir ter esse verdadeiro value-based healthcare para entrega de valor, né? E um modelo de remuneração muito mais significativo ali, fim a fim, para a operação e para o paciente. Então, eu acho que essas duas tecnologias também são tecnologias que no ano de 2020 vão estar aí no dia a dia das operações do ecossistema de saúde. O Fernando, e a última, que eu não poderia deixar de mencionar, que vai começar agora por uma questão até de mais recente, é o 5G. O 5G, eu acho que ele vai disruptar o conceito de conectividade e interoperabilidade. Então, e aí por isso que eu não vou falar de Wi-Fi, não vou falar também de computação de bordo nem de cloud, porque a cloud, computação de bordo e Wi-Fi já está implícito no dia a dia. Mas o 5G, se as empresas de saúde não tiverem uma estratégia muito bem clara, muito bem desenhada, um service design voltado para uma arquitetura de conectividade embasada em 5G, elas não vão ter êxito. Quem tiver um deep dive, né, um mergulho profundo em conectividade fim a fim, porque se você fala de 5G, você não pode pensar só no 5G. Você tem que pensar em tudo que faz com que o 5G ele seja verdadeiramente eficiente. Então, você possa usar ele na plenitude de verdade, né? Só que para usar, precisa pensar em infraestrutura. Qual é um dos grandes problemas que o Brasil tem, público, privado ou filantrópico, nessas esferas? É infraestrutura. Pode ser a rede verticalizada de grife, como pode ser aquele hospital, uma Santa Casa das redes filantrópicas do interior do Oiapoque. Então, pensar em infraestrutura que vai garantir que a latência, a conectividade, a excelência que o 5G traz para qualquer operação é muito importante. Porque todo mundo gosta de uma modinha. Não, é legal, 5G, maravilhoso, vou trazer para minha operação, então vou pesquisar, vou para a Europa, Estados Unidos, porque todo mundo está usando. Não está todo mundo usando. O Brasil ele é muito distoante em se pensando de infraestrutura. Tem lugares no Brasil que nem tem conectividade mínima de internet. Então, assim, as operações vão ter que pensar, se elas querem usufruir de todo esse arcabouço de soluções que o 5G traz, vão ter que repensar em infraestrutura física e lógica. Muito legal. Fernando, quando a gente está falando disso, e eu acho que tecnologia é uma coisa muito importante, como você falou, as diversas tecnologias,
Mas por que ela tem se tornado um elemento, vamos poder colocar assim, até de sobrevivência para os negócios em saúde? E você concorda com esse termo? Ou seja, as tecnologias ou a tecnologia é um elemento de sobrevivência para qualquer negócio em saúde? Eu gosto de ser um pouco mais diplomático, elegante. Não vou dizer de sobrevivência, mas eu acho que as tecnologias, elas são a espinha dorsal para fazer com que qualquer tipo de negócio ou operação seja não somente escalável, né? Todo mundo gosta de falar do blitzscaling, sobretudo em áreas de inovação e health techs, né? Mas para que ela seja escalável e perpétua. Porque não vai existir perpetuidade de novos negócios, novos modelos de negócio, se a tecnologia ela não for meio, ela não estiver, porque antigamente, você lembra que tecnologia era uma vertical dentro de cada operação, de cada empresa, não importava o segmento. Hoje ela é transversal. Quem não inocia o seu negócio pensando que a tecnologia ela é meio, eu falo meio por quê? Porque a tecnologia é uma ferramenta, a tecnologia não vai tirar o emprego do médico, a tecnologia não vai tirar o emprego da enfermeira, a tecnologia não vai tirar o emprego de ninguém. A tecnologia ela vai ser uma ferramenta para subsidiar, né, o profissional multidisciplinar de saúde, para que ele seja muito mais assertivo e para que, sobretudo, ele consiga fazer com que aquilo que ele aprendeu nas universidades seja efetivamente aplicado no dia a dia de maneira humanizada. Porque hoje você perde muito tempo em qualquer área da saúde, muito tempo fazendo trabalho burocrático e manual, e menos humano, e muito menos assistencial, por causa da burocracia. Então, a tecnologia ela te elimina, né, todos esses processos burocráticos e faz com que o profissional ele tenha uma excelência, uma eficiência e uma segurança, né? Não podemos dizer, a segurança muito maior. Então, eu acho que tecnologia ela é um quesito importante para a perpetuidade de qualquer negócio em saúde. Muito legal. Fernando, na tua opinião, já que a gente está falando aqui no ABC Marketing em Saúde, qual o papel que o marketing tem em todo esse processo? O marketing pode ajudar essa questão da tecnologia e das organizações de saúde? Qual o papel que você vê que o executivo, o profissional, a área de marketing, né, o modelo de gestão de marketing pode ajudar nesse sentido? Não, pode ajudar de maneira significativa, porque quando a gente pensa em engajamento, sensibilização e até retenção de um paciente dentro da escolha, das múltiplas escolhas que hoje o paciente tem de serviços e produtos em saúde, o marketing eu acho que é platô. É platô para a estratégia de qualquer operação de saúde. Porque quando você vê hoje esses grandes marketplaces, grandes redes verticalizadas, se tornando um grande transatlântico de opções de serviços e produtos, como é que você faz com que, com essa cachoeira de opções e de também opções de preço que tem multimercado e para todos os tipos de classe social, como é que você faz para fazer com que você mantenha aquela velha e boa fidelização, né? Eu sou um cara que só usa o Omo, porque eu aprendi a usar o Omo, entendeu? Então, eu fui fidelizado pela minha avó, que fidelizou minha mãe, que me fidelizou. A minha esposa fica até louca que aqui tudo em casa é Omo ou é Brastemp. Eu sei que tem outras marcas, me perdoem a quem estiver ouvindo que seja da Electrolux ou de outras empresas, mas eu aprendi a utilizar essas marcas por uma questão de fidelização. Como é que as empresas vão conseguir fazer esse sistema de fidelização para não serem excluídas ali do radar de consumo ou de compra de um serviço ou um produto por R$10 de diferença ali no acesso, né, de um produto? Porque quando você fala de democratização, você está falando também de opção e de escolha. E aí, como é que eu faço com que esse meu cliente, esse meu paciente, ele seja fidedigno ali em consumir o meu serviço da bandeira X ou da bandeira Y? Só o marketing vai fazer com que realmente esse seu paciente ele compreenda, não por uma estratégia corriqueira, até eu falo de vender pão em padaria ou vender um sapato numa loja de sapato,
mas uma estratégia de inteligência orientada a dados, pelo marketing sensorial, pelo marketing de experiência, porque, assim, eu acho que o marketing hoje, ele é muito orientado a dados, a informação. Era sobre isso que eu ia falar. O marketing que não é orientado a dados e orientado a informações e a experiência do consumidor, a experiência do usuário e o neuroconsumo, infelizmente, não é um marketing. E tem um dado que você falou que é importante, que é assim, eu como marqueteiro, a gente adora trabalhar com dados, e para você desenvolver produtos, e hoje cada vez mais a gente vê empresas, inclusive da área da saúde, fazendo mais produtos, cada vez por mais personalizados e mais nichados. E isso só é possível porque você tem dados para poder entender essas demandas, para poder criar esses produtos a partir desses dados, né, Fernando? Por isso que eu apostei em verticalização, por isso que eu tenho a Dr. Kids verticalizada, especializada em pediatria. Por quê? Porque eu não acredito nos grandes players e nas grandes operações, aquela aquele velho ditado popular brasileiro, né? Quem faz tudo não faz nada. Porque assim, e aí tem que olhar e entender o povo, a massa, porque é a massa, é a classe C e D que garante toda a receita recorrente e o volume que todo mundo precisa de escalabilidade, de receita, etc, etc. Como é que eu vendo para o povo, para a massa, para a classe D e para a classe C? Como é que eu faço isso se eu não faço o rapport? E como é que essa classe te enxerga como fornecedor de serviço ou produto de saúde? A massa, via de regra, porque assim, eu sou a cara da massa, sou negro. E desculpa fazer essa parte, mas é a realidade. Então eu sei, ali, até fazendo benchmark dentro da minha própria estrutura familiar, qual é a percepção de valor que um parente meu dá para uma marca, para um produto ou um serviço X ou Y. Perfeito. Então, não que eu seja o senhor da razão, mas eu sou parte da massa. Então, você entende, né? Então, isso é uma realidade, eu não posso deixar de levar isso em consideração, entendeu? Por isso que eu até falo que, assim, não adianta as grandes empresas verticalizadas de saúde ter grandes diretores que não viveram a realidade da massa, mas querem fazer produtos e serviços para a massa. Sendo que daí, quando vai ao encontro da massa, vai de carro blindado e não entende qual que é o valor, qual é a percepção que a massa está tendo dele como executivo, ou como diretor, ou como dono da empresa. Você tem que fazer rapport. E aí, para fazer esse rapport de você conseguir entender a necessidade desse seu cliente, desse seu paciente, é fundamental você fazer não somente um estudo, né, do que ele entende como produto e como serviço, e se aquele produto, aquela marca, aquele serviço, é uma marca e um produto e um serviço que ele não entende como, mesmo tendo uma precificação, vamos dizer assim, linear, né, equiparada aos outros de mercado, que não entende que tem uma questão que eu ouvi muito, assim, conversando com o público C, né, alguns acham que é um pouco de charlatanismo, que tem alguma pegadinha, de que você está vendendo um produto, um serviço, e que daqui 5 ou 6 meses vai aparecer um negócio, vai aumentar todo o preço de uma vez e a pessoa vai ter um problema. E indireta, as pessoas não pensam nisso nas grandes empresas verticalizadas. E esses detalhes têm que ser levados em consideração de como que eu vou sensibilizar essa pessoa e esse público de uma maneira que tire alguns estereótipos já constituídos negativo. Perfeito. Não, faz todo sentido o que você falou, até porque esse público, eu sempre falo isso, né, da classe C e D, não sei se você concorda comigo, ele também quer qualidade, ele quer bom atendimento, ele pode ter um preço menor, mas né, ele é um ser humano e ele quer vivenciar, ter acesso a isso, né? Não é só porque é mais barato, eu não quero qualidade. Não, ele quer e ele precisa ter qualidade, né? Fazendo uma analogia com isso, que você vai lá e oferece um Red Label, com todo respeito ao pessoal da Red Label, aí você chega com Bucanas na festa. O cara vai catar, vai jogar a garrafa do Red Label, vai querer tomar o Bucanas. Não, é porque todo mundo quer um bom atendimento e com qualidade, né? Isso faz parte, e eu acho que isso é um ponto interessante, que é poder democratizar a saúde, levar mais acesso, mas não perdendo a qualidade, o bom atendimento, a boa experiência, né? Não é porque... Mas não pode levar, até desculpa, você me mexe muito comigo, você não pode tentar levar acesso, eu fico escutando assim de maneira horrorizada, algumas pessoas achando que democratização e acesso
é inclusão, não, responsabilidade social, é até uma falta de respeito você pegar e falar que você, dando acesso à saúde e uma democratização, oferecendo um serviço um pouco mais em conta, né, no vulgo popular, você tá sendo inclusivo, você está... É uma falta de respeito, até de percepção, de novo, é uma bolha. Aí, esse é o tipo de pessoa, ou de empresa, que vive numa bolha. Por quê? Porque nunca vivenciou lá a realidade do outro lado. E aí, está tentando impor, né, um modus operandi que não funciona. Porque esse público que consome esse serviço e produto, saca. Eu tive uma experiência recentemente de um marketplace para classe D e C, e era para fazer uma estratégia de posicionamento B2C, e aí a empresa ela contratou dois artistas, um artista e um músico que são casados, não vou abrir o nome, porque todo mundo ficar sabendo, muito expressiva, essa atriz global da Rede Globo, e esse cantor de um estilo de música que não é um estilo de música que toca no fundão da periferia da Zona Sul. Não conversa, né? E aí, sabe o que eu falei pro dono dessa empresa no trabalho? Eu falei assim, ó, vem comigo aqui, põe uma calça jeans, uma camisa, vamos lá na fonte de quem consome esse produto de serviço. Vamos lá na periferia ali da Zona Sul, no Jardim X ou no Jardim Y, vamos lá comigo, como eu sou negro, não vai ter problema nenhum. Como você tem medo de andar de carro blindado, você não vai de carro blindado, você vai comigo num carro normal e como se fosse um cidadão. Vamos parar numa padaria, ali nesse bairro, vamos perguntar pro cara se ele tem plano de saúde. Aí pro cara, conhecia um fulano, Beltrano, para casa de uma tia minha e tal, aí bati um papo, por favor, qual é o seu plano de saúde? Ah, não, eu tenho um plano assim, assim, assado, tal, só que 50 quilômetros distante de onde eu posso o acesso para eu fazer o atendimento, né? E aí eu mostrei, assim, esse artista, um folder com artistas que o presidente dessa empresa escolheu. Eu falei assim, você não gostaria de verificar aqui, tentar pelo menos consultar os serviços aqui dessa empresa, que é baratinho, cara, R$30, R$29,90. Aí o cara olhou assim, aí chamou o gerente da padaria, eles olharam e falaram assim, você tá de brincadeira, né, Fernando? Já me conhece, pessoal. Até parece que um ator, essa atriz aí, e esse cantor, eles vão usar um serviço desse mais simples de teleconsulta, por exemplo. Esse pessoal aí usa Einstein, usa sírio-libanês, por quê? Porque não faz rapport com a comunidade. Sim. Aí até brinquei com o cara, falei assim, ó, se você tivesse colocado uma funkeira aqui, ó, uma Isa da vida, que tá bombando, colocado um pagodeiro como o Thiaguinho e outros aí, eu falei assim, não é um demérito da cultura do entretenimento, mas é questão de entender como funciona a realidade daquele lugar. Não adianta você querer só colocar agora, que parece de maneira avassaladora, só personagens nas mídias e comunicações negros ou negras, porque tá achando que vai fazer rapport porque a grande população da classe C ou da classe D e E é negro. Não adianta também. Ô, Fernando, aproveitando isso, que a gente já até estourou o tempo, mas eu queria te perguntar sobre isso. Quando a gente falou até de acesso, de mais pessoas terem acesso à saúde, as health techs ajudam nesse processo? Porque a gente falava de acesso, eu sempre tive muito essa preocupação de que quando a gente conversa com muita gente, muitas pessoas não têm acesso à saúde, vamos colocar como um todo. As health techs vieram ajudar nesse processo? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque não só questão de preço, estou falando de ter acesso mesmo, poder ter atendimento, poder ter o serviço. Sem dúvida. Acho que as health techs, elas abriram uma opção de escolha. Porque elas abriram a terceira via da saúde. Mas falando em terceira via, mas é importante, né, a gente falar disso, porque é uma forma de mais pessoas poderem ter, de fato, atendimento médico, clínico, enfim. E aí é marketing de novo. Por que acontece? Se você não tem uma terceira, ou quarta, ou quinta via da saúde de oferta de serviços e produtos, já fica no inconsciente coletivo, pensando em neuromarketing de novo, fica no inconsciente coletivo da população o estigma de que só existe a bandeira X ou a bandeira Y. O que acontece? A pessoa não vai nem atrás. Ah, não, cara, nem sabe, nem foi atrás de um corretor, ou entender quais são as opções, já começa assim, poxa, eu não vou nem olhar, porque eu já conheço a bandeira X, já conheço a bandeira Y, todo mundo já sabe quem é, os preços naturalmente não é para mim, não tenho acesso, isso é para gente rica ou gente de classe média alta, você entendeu? Então, as health techs, elas conseguiram gerar uma terceira, uma quarta, quinta via, porque é o novo.
Porque vieram com uma nova proposta, uma nova percepção, uma nova roupagem. Sem dúvida. Bom, Fernando, a gente poderia ficar conversando horas aqui, cara. Eu vou te trazer outras vezes, quando possível, se você puder, dentro da tua agenda. Sim. Porque a gente até estourou 6 minutos do nosso bloco, mas é que o papo estava bom e eu deixei aqui a gente estourar, mas eu quero te trazer outras vezes. Quero agradecer demais a tua presença aqui. Um papo muito gostoso, falando sobre vários assuntos importantes envolvendo tecnologia, saúde. Obrigado, viu, meu amigo, que a gente possa se encontrar outras vezes. Imagina, eu que agradeço, fica com Deus. Obrigado a todos vocês que participaram aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, e você que está aí com a gente, acompanha ainda o ABC Marketing Saúde, você sabe que nos próximos blocos a gente vem com as notícias da semana e a participação dos nossos colunistas. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. E agora a gente estreia um bloco, um quadro com entrevistas com médicos, executivos, profissionais, empreendedores da área da saúde e trazendo um pouco mais sobre este mercado. E a gente acompanhou a inauguração do Stanley Harris Institute em São Caetano do Sul e pudemos conversar com o médico e CEO da companhia, Stanley Bitar, sobre a parte de transplante, implante e terapia capilar, um tratamento muito importante e que atinge aí uma boa parte dos brasileiros. Confira. Bom, pessoal, o programa ABC Marketing em Saúde hoje vai falar de uma coisa muito interessante, do qual eu preciso muito, que é falar de implante ou transplante capilar. Eu vou aprender sobre isso, porque a gente está falando de saúde, está falando de estética, está falando também de bem-estar, para a gente se sentir bem, né? E a gente vai conversar com o Dr. Stanley Bitar, que é o CEO do Stanley Harris Institute. Acertei, Stanley? Falou com a pronúncia perfeita. Perfeita. Bom, vamos falar sobre, como eu falei, né, o pessoal já deu para perceber por que eu preciso disso. Como que a gente pode falar sobre esse tratamento de implante capilar? Muita gente tem visto falar sobre isso no mercado, mas principalmente quando a gente fala hoje em saúde e a gente se preocupa muito com tratamentos, procedimentos, como que a gente pode tratar ou falar sobre este tratamento? Tá. Toda vez que nós falamos sobre transplante capilar, a ideia da diferença entre o transplante e o implante é que normalmente você implanta algo alheio, né? O nome mais correto, inclusive, seria autotransplante capilar, porque você tira de você para você mesmo e de um lugar para outro. Então, você transplanta de um lugar para o outro, né? Então, o transplante capilar, e hoje nós aproveitamos e já falamos o transplante capilar fio a fio ou técnica FUE, que não tem mais aquele corte, agora nós tiramos um por um e implantamos, né, transplantamos um por um. É justamente para cobrir essa necessidade que a alopécia androgenética ou algumas das outras várias alopécias que nós temos precisa como tratamento. E aí vem o tratamento médico e o tratamento cirúrgico. Normalmente nós recomendamos os dois. Nós vamos precisar de um acompanhamento médico e aí por isso a gente sempre recomenda que você procure seu médico de confiança para falar sobre isso. E também o tratamento cirúrgico, porque em determinados casos precisamos realmente da cirurgia, de transplantar cabelo.
e depois ficamos com a manutenção. Quando a gente fala dessa cirurgia, você estava explicando para mim, pessoal, é muito legal isso, que é quase como tirar a raiz, né, como se fosse uma muda, uma planta, tirar aquela raiz e levar o outro local, é isso? No momento da cirurgia, o fio, o cabelo, é o que menos nos importa. O que importa justamente é a unidade folicular, que é como nós falamos, fazendo a metáfora com a planta. É como nós tirarmos uma muda de uma planta de um lugar e levar para o outro. Vem um conjunto ali, né? Não vem só o caule, nem somente as raízes. Então a gente tira aquele pacote e muda ele de lugar. É exatamente desse jeito. Nós tiramos unidade por unidade folicular e vamos transplantar, vamos implantar em outro local, que pode ser terço anterior, terço médio, terço posterior. E a zona doadora não é só a nuca e nem só a têmpora. Pode ser a barba, pode ser o tórax, pode ser o abdômen, pode ser inclusive o púbis. Então todas essas zonas que têm unidade folicular, que têm pelo, podem servir como zonas doadoras. E o transplante capilar não é só para a cabeça. Nós podemos fazer um transplante para a sobrancelha, podemos fazer um transplante para a barba. Nós temos alguns casos, inclusive, que o paciente quis repovoar o tórax, o abdômen. Então, toda aquela zona que tem pelo pode ser depilada, mas também pode ser transplantada. Quando a gente fala disso, eu estava falando isso porque tem o ponto de vista estético, mas tem até o ponto de vista anímico, né, da pessoa se sentir melhor, enfim. Quando a gente fala de um tratamento como esse, muita gente às vezes pensa, eu mesmo te fiz essa pergunta, dói, não dói, como que é o procedimento? Hoje nós temos uma técnica muito avançada para isso? Exato. Primeiro que necessariamente essa cirurgia, lógico que precisa de anestesia. E existem dois grandes tipos de anestesia. Tem aquela anestesia geral, né, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de coração, e tem o que nós chamamos de anestesia local, que é muito bem utilizada para lugares como, por exemplo, o couro cabeludo. Nós conseguimos bloquear a inervação, né, que acaba dando essa informação ao couro cabeludo, e ficamos com o couro cabeludo todo anestesiado, adormecido, para quem está em casa assistindo a gente. Com esse couro cabeludo dormente, vamos falar assim, a gente consegue tanto tirar as unidades foliculares quanto colocar. Então, é uma anestesia local. Pode ter uma certa sedação, como em procedimentos tipo endoscopia, né, que a gente dá aquela dormidinha, fica meio sonolento, pode ser o caso, mas normalmente apenas com a anestesia local a gente já resolve, que a gente chama de bloqueio e infiltração. Com isso, terminou a cirurgia, você pode voltar para casa. Uma outra coisa importante, como que a gente está no Brasil? Assim, é muito procurado esse tipo de serviço? Nós temos muitos carecas aí que estão buscando sobre isso. Como que é esse mercado? Olha que números impressionantes, eu falo isso muito para os nossos alunos da nossa pós-graduação de cirurgia capilar. 50% do público masculino após os 50 anos é calvo. 50%? 50%, a partir dos 50 anos, sofre de algum grau de calvície. 60% do público masculino a partir dos 60, 70% do público masculino a partir dos 70 e chega a 80% do público masculino a partir dos 80 anos de idade tem algum grau de calvície. Então, olha que número enorme, gigantesco. E no público feminino, 30% das mulheres com mais de 50 anos têm algum grau de calvície. Então, imagina, olha o tamanho da população que sofre de calvície. 50% masculino é muita coisa. Mas é muita gente. Hoje, nós estimamos que esse público, em geral, para a cirurgia capilar, seja superior a 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, imagina o tamanho da população, o público-alvo, o público potencial para esse tipo de tratamento, que não é estético somente. Tá? Ele tem muito a ver com autoestima, ele tem muito a ver com resgatar a identidade. Você vai se vendo perdendo cabelo e você começa a não reconhecer mais aquela figura. Vamos pegar uma foto tua, por exemplo. Eu mesmo, eu ia falar, eu mesmo. Uma foto da adolescência, né? Vai dizer, Stanley, pô, mas nem parece que sou eu. Então tem tudo a ver. E nós falamos na nossa missão, na empresa, a missão é justamente essa: realizar sonhos, aumentar a autoestima e recuperar a identidade. Isso é muito importante, porque realmente a gente tem que passar por uma fase assim, pessoal, de aceitação, né? Quando perdemos o cabelo, eu vou aceitar a minha calvície, a minha careca, vou começar a raspar o cabelo. Quando a gente, só para a gente fechar, quando a gente fala desse mercado, no mercado de saúde, e você falou desse tratamento cirúrgico, isso pode, né, como a gente vai aqui complementar, ser feito numa clínica como a Hair Institute, não precisa ser um hospital, é importante que a gente fale sobre isso também. Lógico,
existe uma sequência de itens que devem ser superados, que devem ser conseguidos. Tá? Existe um passo a passo, existe uma legislação que deve ser respondida para isso. Então, por exemplo, uma clínica como essa, ela está apta para fazer cirurgias ambulatoriais, aquelas cirurgias que são com anestesia local e ou sedação, aquelas cirurgias que não vai ter internação, que o paciente termina e volta para casa. Então, tem um passo a passo a ser cumprido, que lógico e evidente que é fiscalizado pelas agências, né, de fiscalização, como a vigilância sanitária, e a partir do momento que todos esses pré-requisitos estão ok, aí você tem autorização para trabalhar com esse tipo de cirurgia. Então, cirurgia ambulatorial pode ser perfeitamente feita, principalmente transplante capilar, em unidades que estão preparadas para isso, como a nossa. E olha só o detalhe importante, que ficam especificamente para esse tipo de trabalho. Né? Então é algo que você vai conseguir excelência sim ou sim. Se você faz isso todo dia e milhares de vezes, como o nosso caso, como o caso da nossa rede, que já é a maior rede de transplante capilar do Brasil, aí não tem como você não conseguir resultados fantásticos. Queria agradecer demais o Stanley, uma aula aí sobre o implante ou transplante capilar. Acho que eu vou me candidatar, hein, pessoal? Quem sabe eu vou voltar a ser um adolescente. Não, essa objeção nós vamos quebrar. Acho não. Nós vamos aí o pessoal vai ter as entrevistas antes com cabelo, depois sem cabelo e depois voltando com cabelo. Antes da Stanley's Hair e depois da Stanley's Hair. Tá vendo aí? Olha aí. Ó. Muito legal. Bom, quero agradecer demais. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, quando a gente fala do trabalho, eu divido até em duas partes. Dessa questão de saúde, porque, de fato, é uma questão que envolve toda uma questão de saúde, como ele falou, estética, bem-estar, a parte anímica, né? Enfim, mas também da parte do negócio, né? De ter essa visão. E a gente depois vai passar para vocês algumas imagens dessa clínica aqui. Gente, um negócio fantástico, de alto nível, né? Isso é muito importante para a gente passar para vocês. Stanley, obrigado, sucesso, que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigado e volte sempre e vamos continuar essa nossa conversa, viu? Depois vocês vão ver. Legal. Bom, e você continua acompanhando o programa ABC Marketing Saúde. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde e vamos direto para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, pessoal do ABC da Comunicação. Meu nome é Milena Berno. Eu sou diretora de marketing da Ebert Comunicação e a gente está aqui toda semana para falar um pouco sobre marketing digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas Google e a importância delas para as estratégias de marketing da sua empresa. Quando você cria um site, é importante que você entenda quem está visitando aquele site, quem é o público que está visitando aquele site, quantas vezes aquele público visitou, quem é o funil, né? Por onde, qual o caminho está levando pessoas ao seu site, qual tipo de propaganda, qual tipo de estratégia está sendo mais eficaz para gerar tráfego e vendas ou leads para o seu site, para a sua empresa. E as ferramentas Google nos ajudam muito nessa questão. Então, quando você cria um site para a sua empresa, é importante que o Google Analytics, por exemplo, esteja instalado. É através do Google Analytics que você vai mensurar de onde vem o tráfego, quantas pessoas entraram, quem são aquelas pessoas, quais as páginas estão sendo mais acessadas, entre outras muitas informações. O Google Analytics é muito rico para trazer essa mensuração para a gente. Outra ferramenta muito importante, isso falando de tráfego orgânico, é o Google Search Console.
quando você cria um site e instala o Google Search Console, você consegue analisar o tráfego orgânico daquele site. O que é um tráfego orgânico? Tráfego orgânico é o tráfego que é espontâneo. As pessoas entram e procuram pela sua empresa, o Google mostra espontaneamente o seu site numa pesquisa, né, numa busca. E o que ajuda isso? Nós já falamos um pouquinho sobre tráfego orgânico aqui. É o inbound marketing, o marketing de conteúdo que você está gerando dentro da sua empresa. A relevância que o site tem, que o conteúdo do site tem para aquela pesquisa. Então, se é um conteúdo interessante, o Google mostra organicamente. E o Google Search Console vai mostrar isso, ele vai apontar isso, vai mensurar, vai te dar números de quais palavras-chave estão trazendo um melhor tráfego orgânico para o seu site. Nós temos também o Google Ads, que já é muito conhecido, que é a ferramenta de busca paga do Google. Então ali você faz você monta campanhas, monta grupo de anúncios, palavra-chave, faz um estudo e ali você gera tráfego pago para o seu site. Nós temos também o Google Tag Manager, que é muito importante, porque sem as tags, o que é uma tag? A tag, ela é um código, né, um pixel. Ela é um código que fica dentro do seu site que vai armazenando informações. Então, a tag vai colhendo informações. Quem são as pessoas que entram? Quem são no site? Quem são as pessoas que compram quando entram? Quem são as pessoas que deixam o seu e-mail, que se transformam em leads? Quem são essas pessoas? Então, essa tag vai armazenando essas informações, é uma inteligência, e através dessa inteligência o Google vai entendendo para quem ele tem que mostrar o seu anúncio ou a sua URL dentro de uma pesquisa feita no Google. Então, é importantíssimo que as tags estejam instaladas, para que quanto mais informação tenha nessa tag, melhor o seu site apareça para as pessoas certas, porque a gente não precisa que o seu site apareça para qualquer pessoa que não tem interesse naquele produto, ou que não tem interesse naquela clínica, ou que não tem interesse, né? Vai mostrar um site do Palmeiras para quem é corintiano. Não pode, não interessa isso, né? A não ser que esteja dentro daquela estratégia, mas não interessa muito. Então, ele vai mostrar a informação que tem dentro daquela tag, vai ser importante para que o Google mostre o resultado para as pessoas certas. Então, é uma ferramenta muito importante. O Google tem diversas ferramentas que são utilizadas no marketing digital, desde Google Forms, Google Agenda, Google Meet, que hoje a gente usa muito, né? Enfim, muitas ferramentas importantes que podem ser utilizadas. Num outro vídeo nós vamos falar bastante aqui sobre Google Business, né? O Google Meu Negócio, que é uma ferramenta bastante importante, bastante relevante para a estratégia de marketing. E a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar essas ferramentas, tá ok? Quero agradecer aí a todo mundo que está assistindo aqui esse episódio aqui do ABC Com, e até a próxima, pessoal. Valeu! Obrigado, Milena, por mais uma participação aqui no ABC Marketing Saúde. Vamos para o giro de notícias? Amgen lança portal de conteúdo médico. Amgen One reúne dados científicos atualizados, vídeos e podcasts sobre produtos e áreas terapêuticas da empresa. Xuxa e Sasha mostram que todos são sangue do meu sangue. Na semana do Dia Nacional do Doador de Sangue, mãe e filha se unem pela primeira vez em campanha em prol da doação de sangue, bastante defasada pela pandemia do Covid-19.
Benner Sistemas apresenta soluções de autogestão e saúde suplementar no 24º Congresso Unidas. O evento acontece entre os dias 1º e 3 de dezembro de forma híbrida em Brasília e discute tema Desafios da Saúde Coletiva no segmento suplementar. Atualmente, a Benner é uma das principais empresas de soluções em autogestão. Vamos ver o que o Drops em Marketing e Saúde traz para nós nesta semana? Bom, comunidade ABCcom, chegamos ao final de mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo, que nos ajuda aqui, tanto na produção como também ranquear o vídeo para que mais profissionais da área de marketing e comunicação da saúde tenham acesso ao nosso conteúdo. Essa semana tem estreia do ABCcom Negócios no nosso canal toda sexta-feira e a gente vai trazer aí toda a cobertura da inauguração do Stanley Harris Institute. Legal? Uma boa semana a todos. Semana que vem a gente está de volta com outro assunto importante da área de marketing e comunicação voltado para a saúde. Um bom final de semana. Até semana que vem.